Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos e a todas. É com grande satisfação que participo deste evento, que a OAB Nacional e ENA promovem para discutir temas de grande relevância. Sinto-me muito honrada como vice-presidente da Seccional Capixaba e como advogada representando tantas mulheres de nossa profissão. Entre 25 de abril e 26 de junho de 45, foi redigida a Carta das Nações Unidas, que estabelece como propósito a manutenção da paz e segurança internacional, a promoção do crescimento econômico e do desenvolvimento sustentável, a busca da cooperação internacional para resolver problemas econômicos, sociais, culturais e humanitários, a proteção aos direitos humanos, o progresso do direito e da justiça internacional. Saúdo a diretoria e o Conselho Federal, os milhares de advogados participantes e os palestrantes, cujos currículos, ora muito resumidos, fazem jus à importância deste evento. Dr. Carlos Roberto de Siqueira Castro, conselheiro federal pelo Estado do Rio de Janeiro, sócio sênior da Siqueira Castro Advogados, doutor em Direito Público, professor titular de Direito Constitucional da UERJ e professor visitante da Universidade de Paris II, França. Dr. Esdras Dantas de Souza, advogado, professor de Direito Processual Civil, com especialização em Direito Público Interno, presidente da OABDF de 95 a 99, conselheiro federal de 98 a 2010, membro do Conselho Nacional do Ministério Público de 2013 a 2017 e atual presidente da Associação Brasileira de Advogados. Dr. Fernando Xavier, graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, professor associado da Universidade Federal de Roraima e professor adjunto da Universidade Estadual de Roraima e presidente da Comissão de Educação Jurídica da OAB Roraima. Por orientação da coordenação do simpósio, devemos estar atentos ao tempo de 20 minutos para cada exposição, porque ao final de 1 hora e 5 minutos a transmissão será interrompida automaticamente. Por isso, faltando 3 minutos para o final de cada exposição, iremos informar os ilustres palestrantes. Muito obrigado e tenho certeza do grande proveito e relevância deste evento. Passo a palavra ao primeiro palestrante, Dr. Carlos Roberto Siqueira. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Anabela. Cumprimento todos os companheiros de painel, ilustres amigos, advogados. O tema do nosso painel é a cooperação internacional em tempos de pandemia. É importante dizer, desde logo, que a ideia de cooperação internacional ela toca diretamente com o princípio da solidariedade entre as nações e os povos do planeta. A Organização das Nações Unidas, pela Assembleia Geral, realizada em 22 de dezembro de 2005, instituiu o dia 20 de dezembro como o Dia Mundial da Solidariedade Humana Internacional. Para as Nações Unidas, o conceito de solidariedade internacional reside no compromisso de todos os Estados-membros de promover a paz, de promover os direitos humanos, o desenvolvimento social e econômico e a segurança coletiva. É claro que, em tempos de pandemia, nós estamos diante de um desafio descomunal. A cooperação internacional representa, ao mesmo tempo, o que há de mais indispensável, mas também o grande desafio para enfrentamento da crise sanitária, social e econômica provocada pelo novo coronavírus. Por essa razão, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele pediu a todos os Estados-membros solidariedade, esperança e uma resposta global coordenada pela comunidade internacional. Vejam vocês o que disse o secretário-geral da ONU,
logo que a pandemia foi proclamada pela Organização Mundial de Saúde. Nossa família humana está estressada, e o tecido social está sendo rasgado. As pessoas estão sofrendo, doentes e assustadas. Como as respostas no nível nacional de governo não podem enfrentar sozinhas a escala e a complexidade globais, é necessária uma ação política coordenada, decisiva e inovadora das principais economias do mundo. A solidariedade global na pandemia não é apenas um imperativo moral, é do interesse de todas as nações e de todos os povos do planeta. E, em seguida, o secretário-geral da ONU exortou todos os Estados-membros a cumprir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. No campo da Organização Internacional do Trabalho, o seu diretor-geral da OIT, Guy Ryder, ele afirmou que é necessária uma resposta socioeconômica ao coronavírus e que essa resposta deve ser baseada na solidariedade humana. Em reunião com o Fundo Monetário Internacional e com o Banco Mundial, o diretor-geral da OIT, ele afirmou que essas instituições que promovem o desenvolvimento econômico devem concentrar suas ajudas na imediata atuação para os trabalhadores e as empresas, a fim de proteger suas atividades e seus meios de subsistência, especialmente nos setores mais afetados e nos países em desenvolvimento. É preciso, afirmou o senhor Guy Ryder, atenção prioritária ao impacto destrutivo para as pequenas empresas, os trabalhadores desprotegidos e os trabalhadores na economia informal. Bom, nós temos presenciado dois tipos de comportamentos ou de posturas institucionais pelos Estados-membros nesses tempos de pandemia. De um lado, exemplos notáveis de cooperação internacional, mas, de outro lado, exemplos condenáveis de indiferença, de egoísmo, de xenofobismo e de discriminações odiosas. O lado bom da história está com a velha Europa. Após 4 dias de reuniões na semana passada, os líderes dos 27 países da União Europeia superaram suas diferenças e aprovaram um programa de reconstrução da economia pós-coronavírus no valor de 1, trilhão de euros, que equivale a mais de 11 trilhões de reais, portanto, mais do que o PIB anual do Brasil. E o Conselho Europeu mobilizou recursos inéditos para um projeto geopolítico e econômico de transformar o bloco da Europa em liderança de igualdade social, em liderança verde, portanto, de proteção ao meio ambiente, e em liderança digital. Esses recursos estão sendo levantados no mercado financeiro internacional de forma muito inteligente, a juros baixíssimos e com longo prazo de carência. Serão devolvidos pelos 27 países da comunidade europeia em 30 anos, a partir de 2028. Dou o exemplo da Itália, que foi um dos países mais atingidos na Europa. A Itália terá uma redução do PIB nacional este ano de 11%, contra a média europeia, que é de 8%. Por isso, ela vai receber mais recursos para poder sair da crise econômica causada pela pandemia. Agora, temos os maus exemplos. Do outro lado da balança, eu começo citando o mau exemplo dos Estados Unidos da América, do presidente Trump, que no mês de abril, portanto, no mês seguinte à proclamação da pandemia, ele adquiriu a peso de ouro um grande estoque de respiradores de fabricação chinesa que estavam no pátio do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e que tinham sido adquiridos pela França e pelo Brasil. Ele dobrou o preço do valor de compra e fez desviar esses respiradores para os Estados Unidos. Além disso, o translocado presidente Trump retirou a contribuição financeira dos Estados Unidos à Organização Mundial de Saúde, causando danos à política internacional de combate à pandemia. Outro mau exemplo também é a Rússia, que foi publicamente acusada pelo Reino Unido e pelo Canadá de organizar e financiar um grupo de hackers para roubar dados para a vacina contra o coronavírus em estágio de pesquisa em diversos laboratórios do mundo.
Esses países culpam o grupo designado APT-29, também conhecido como Cozy Bear, ligado ao governo russo. Mas, de certo modo, eu tenho para mim que a pandemia está empurrando a filosofia política e a economia para horizontes mais responsáveis e que prestigiam a inclusão social, ao invés da acumulação do capital a qualquer custo. O valor da igualdade e o custo social das desigualdades, felizmente, começam a preponderar na comunidade internacional, sob a ótica da solidariedade, da cooperação internacional e do espírito público. O discurso ultraliberal e excludente da chamada Escola de Chicago, liberada por Milton Friedman, começa a perder espaço, e ganha espaço nessa discussão o discurso da economia política em favor da inclusão social e da maior igualdade entre os povos, de democratização de riqueza, que hoje é representado, sobretudo, pelo professor, meu colega, inclusive, da Universidade de Paris, o professor Thomas Piketty, que escreveu 2 obras extraordinárias. Uma é O Capital do Século XXI, e o seu novo livro, que acabou de ser editado no Brasil pela editora Intrínseca, chamado Capital e Ideologia. Piketty mostra, com grandes razões, os caminhos para a superação da desigualdade. E ele cita 2 exemplos. Ele cita o exemplo da Europa, de um lado, e o exemplo, do outro lado, de Índia e de Brasil. Ele mostra que a Europa, que foi, num primeiro momento, criada como uma zona de livre comércio e de distribuição de capital no continente europeu, a Europa hoje passa a atuar conjuntamente para enfrentar o endividamento dos países, para enfrentar a pobreza e estabelecer uma linha de recuperação econômica. Isso é uma grande novidade para ele. E ele acrescenta, eu leio aqui o texto que ele fala do Brasil, a grande dificuldade é que o sistema econômico internacional possui uma ideologia dominante que torna muito difícil a países como a Índia e o Brasil adotarem sistemas de taxação mais progressiva que os torne menos desiguais e que possam financiar políticas sociais. Muito interessante essa obra, ela deve ser lida realmente com toda atenção. Agora, nestes tempos de pandemia, se aprofunda o fosso da pobreza. A Organização das Nações Unidas apontou, por exemplo, a América Latina como uma área do planeta em grande risco, para a democracia representativa, para a qualidade de vida da família latino-americana e dos trabalhadores da América Latina. É um continente que terá a maior recessão da história, com mais de 9% do produto bruto interno em 2020. Os efeitos da pandemia serão catastróficos, o que nós já vemos aqui no Brasil, até porque a sonegação fiscal na América Latina e a fuga ilícita de capitais chegaram a 325 bilhões de dólares apenas no ano de 2018. O Brasil está nesse contexto, nesse contexto de pauperismo continental, em que nós já perdemos aí 1,2 milhão postos de trabalho no Brasil, já fecharam as portas mais de 800 mil empresas, e as dificuldades, portanto, serão muito maiores para se vencer essa crise da pandemia. O mais grave de tudo, isto, a meu ver, deve ser dito com muita clareza, é que as estatísticas sociais da pandemia em nosso país apontam para o racismo estrutural da vida brasileira. A contaminação atinge, em grande parte, a população negra, parda e os pobres e desassistidos sociais. A Secretaria Municipal de Saúde da capital de São Paulo, por exemplo, apontou que a presença da contaminação na classe A, que é a mais abastada, é de apenas 1,4%, um quarto do contingente de contagiados na classe E, que é a classe mais pobre e secularmente em estado de orfandade social.
Mas o nosso país, infelizmente, está na contramão da história, a começar pelos maus exemplos que o presidente da República dá a toda hora: não respeita o distanciamento social, não usa máscara, exorta o consumo de cloroquina, que já está condenado pela ciência médica em nível mundial, né, e que causa efeitos colaterais nocivos à saúde. E é por essa razão que nós estamos perto de atingir a marca genocida de 100 mil de óbitos no Brasil, e também por essa razão é que as fronteiras nacionais e estrangeiras e os aeroportos internacionais estão interditados aos brasileiros neste momento, né? O jornal Financial Times, né, em sintonia com a Organização Mundial da Saúde, tem mostrado que os países que cumpriram a quarentena mais precocemente, que fizeram testes diuturnos na população e que levaram a sério as recomendações da Organização Mundial de Saúde, são os que estão em melhores condições do que hoje. As escolas já estão reabrindo, por exemplo, na Dinamarca, na Escandinávia, de um modo geral, menos a Suécia, e também na Europa continental. Agora, o que me preocupa muito também, nesse quadro de pandemia, é a disputa internacional entre os centros de pesquisa e a indústria farmacêutica. Estão dando mostras de pouca solidariedade internacional. É um ambiente de competição absurda e cria um cenário de cada um por si, o que desmerece a cooperação das nações no plano da pesquisa e da tecnologia. Eu dou um exemplo a vocês. Nos Estados Unidos, o governo Trump está apoiando com $1 bilhão a empresa do laboratório Moderna, que pretende vender a vacina ao custo entre $50 e $60, um valor bem mais alto do que o acordado entre outros fabricantes. Por outro lado, a empresa alemã biotecnologia, chamada BioNTech, e a farmacêutica americana Pfizer também anunciaram que irão avaliar sua principal candidata à vacina com base em estudos técnicos e financeiros, e que pretendem dar início a uma produção de até 100 milhões de doses até o final de 2020 e 1,3 bilhão de doses até o final de 2021. A Pfizer já celebrou o acordo com o governo americano para vender os primeiros 100 milhões de doses aos Estados Unidos e com opção de compra de mais de 500 milhões de doses. A mesma coisa está sendo feita com a pesquisa da Universidade de Oxford, o laboratório AstraZeneca, e também do Reino Unido, e também na China, com o laboratório Sinovac, que tem parceria em pesquisa com o Instituto Butantan de São Paulo. Isto é muito ruim. A época é de cooperação internacional, é de solidariedade, é de humanismo e não de competição absurda para quem lucra mais em termos de pandemia. Eu tenho para mim que esses dados, né, queimam a consciência de todos nós, né, cidadãos mundiais, porque hoje o mundo é uma aldeia global, nós não somos apenas nacionais do Brasil, nós estamos integrados numa comunidade internacional. E não é por outra razão, né, que a Organização Mundial de Saúde e a instituição internacional denominada Coalizão para as Inovações de Prontidão Epidêmica estão envidando esforços para garantir um acesso global rápido e igualitário contra a Covid-19, assim que elas tiverem sido desenvolvidas e em condições de comercialização. Nesse contexto, a cooperação e a solidariedade internacional terão o desafio de enfrentar os grandes esquemas financeiros e os grandes conglomerados farmacêuticos do mundo que querem lucrar com a companhia. Renova-se aí, meus caros amigos, que me honram com a sua atenção, o velho teste entre as ações de benemerência social em nível global e as ambições de lucro e domínio de mercado do sistema capitalista. Eu tenho esperança que o Brasil vá apoiar as ações da Organização Mundial do Comércio, até porque, eu lembro, o Brasil é signatário de inúmeros tratados internacionais de direito humanitário, né? E no campo da saúde pública, no campo da cooperação internacional,
contra as endemias, contra pandemias, para vacinação em nível global, em nível de massa, e o Brasil, portanto, em razão desses compromissos internacionais, está obrigado a contribuir para a cooperação internacional, para que as recomendações das Nações Unidas, da ciência médica e, sobretudo, da Organização Mundial de Saúde, possam compartilhar benefícios numa escala mundial, sobretudo para a África, para os centros do planeta menos desenvolvidos e que experimentam dificuldades indescritíveis nestes tempos. Lembro doutor, também... 3 minutos, doutor, desculpa, 3 minutos. Muito obrigado, Anabela. Eu lembro também que, em razão desses compromissos internacionais do Estado brasileiro, né, nós ficamos diante do cumprimento do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, que faz integrar os tratados assinados pelo Brasil, os tratados celebrados pelo Estado brasileiro, de direito humanitário, que tratem de direitos humanos, que tratem de apoio, de ajuda, de auxílio financeiro aos mais necessitados. Eles estão integrados a todos os incisos que formam os direitos fundamentais no Brasil, no Estado brasileiro. E isto foi uma grande novidade, né, trazida pela Constituição de 88, e a Emenda Constitucional 45, né, incluiu um parágrafo 3º ao artigo 5º para dizer que esses compromissos internacionais do Estado brasileiro, eles são considerados cláusula pétreas, se aprovados com um quórum qualificado, né, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em 2 turnos de votação, quórum de 3/5, e eles, então, passam a ter essa qualificação, essa caracterização jurídica de cláusulas pétreas, o que é muito bom para todos nós, é muito bom para o direito constitucional brasileiro, é muito bom para as ações de benemerência social e de cooperação internacional. Com isso, eu concluo a minha singela apresentação, agradecendo a audiência de todos vocês e a companhia dos queridos amigos Anabela, Ésdra Dantas e Fernando Xavier. Muito obrigado a todos. Parabéns, doutor. Excelente palestra. Agora, o doutor Ésdra Dantas, com a palavra. Boa tarde a todos. Primeiro, dizer que é uma grande honra estar participando aqui do primeiro Congresso Digital da OAB. Está sendo reconhecido como o maior congresso jurídico virtual do mundo, com mais de 110 mil participantes, né? Saúdo inicialmente a nossa presidente e mediadora do nosso painel, a doutora Anabela Galvão, vice-presidente da OAB do Estado do Espírito Santo. Obrigado pela coordenação aí. Cumprimento este grande jurista, o doutor Carlos Roberto Siqueira Castro, conselheiro federal, meu companheiro de bancada durante anos, fiquei 5 mandatos no Conselho Federal, aprendi muito com Sua Excelência, que é um jurista de renome nacional e internacional, e que me honra muito estar compartilhando esse painel com Vossa Excelência. E eu cumprimento também o não menos ilustre professor Fernando Xavier, que é o nosso professor aí da Universidade Federal de Roraima, é um renomado mestre, não só no seu estado, mas em todo o país também. Muito me honra. Bom, antes de entrar no tema, eu quero também expressar aqui meus sinceros agradecimentos ao presidente Fernando Felipe Santa Cruz, ao Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, ao nosso querido secretário-geral, Alberto Simonetti, e ao doutor, esqueci o nome agora, o Rony Preus, diretor nacional da ENA. Eles formularam esse convite, eu não poderia deixar de passar aqui em branco e dizer o meu muito obrigado. Então, feitas essas saudações de praxe, eu passo agora a abordar o tema do painel, que é essa cooperação internacional em tempos de Covid-19. Né? Desde o início do ano, o mundo está sendo alvo
a pandemia tem provocado a morte de milhares de pessoas, não só aqui no Brasil, mas também em todo o planeta. No Brasil, segundo os números de hoje, já temos mais de 2.500.000, né, infectados pelo coronavírus, com quase 100.000 óbitos, como bem informado aí pelo professor Siqueira Castro. Em todo o planeta, o número é mais assustador, ainda ultrapassa 17 milhões de pessoas infectadas, com mais de 650 óbitos. Esses números, por si só, demonstram a necessidade da união entre os países. União através de cooperação internacional. Isso é absolutamente necessário para um combate efetivo a esse inimigo comum, que é o coronavírus, principalmente com a notícia de que esse vírus poderá se fixar entre nós por um período muito maior do que esperado. Acabei de ver na televisão essa notícia aí do presidente da OMS. Urge, portanto, que as nações mundiais se unam no combate a esse inimigo comum, com a utilização de métodos eficazes através de cooperação internacional. Falo aqui em cooperação e não em competição, como desejam alguns países. Países que não estão pensando no interesse comum, mas em interesses pessoais dos seus dirigentes. A população mundial não está sentindo o desejo, a vontade política de muitos países de abrir guerra a essa pandemia. Pelo contrário, estamos assistindo países prejudicando trabalhos que estão sendo realizados em prol da humanidade no combate à pandemia. Neste importante momento que estamos passando, assistimos países atrapalhando o trabalho das organizações internacionais, retirando apoio, inclusive financeiro, né? Pensando que, dessa forma, irão beneficiar politicamente seus dirigentes. Cooperação, no meu sentir, é uma ação conjunta que visa atingir um objetivo em comum. Cooperação é uma relação entre indivíduos ou organizações que buscam soluções, métodos eficazes para enfrentar determinada situação de interesse de todos. A cooperação não pode ser confundida com a colaboração e opõe-se também à competição. Está passando da hora de haver uma cooperação internacional mais eficiente entre os países do mundo para combater o coronavírus. Todos os países do mundo têm responsabilidade de oferecer respostas rápidas à crise que estamos enfrentando. Lamentavelmente, estamos assistindo aí argumentos populistas, nacionalistas, enfraquecendo e até mesmo desestimulando as tentativas de cooperação internacional. Alguns até fragilizam agências internacionais, como, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde. Eu tenho notado a preocupação de especialistas com a falta de entrosamento entre os países do mundo para enfrentar essa crise. É muito importante que os países do mundo deem uma resposta mais efetiva a essa pandemia. Precisamos sentir o engajamento de todas as nações numa resposta firme no combate ao Covid-19. É só através da cooperação é que comunidades internacionais poderão encontrar
de forma mais rápida, saída mais eficiente para vencermos essa pandemia. Eu penso que precisamos ver e sentir o mais rápido possível à disposição de todos os países engajados no enfrentamento dessa crise que estamos passando. É importante também, caro professor Siqueira Castro, o engajamento de forma mais clara das agências das Nações Unidas, principalmente dos grandes bancos internacionais, no combate à erradicação da pobreza, maior preocupação com mudanças climáticas e com o fim da fome no mundo. Infelizmente, estamos vendo grandes potências mundiais negando ajuda financeira à Organização Mundial de Saúde, prejudicando um importante trabalho humanitário realizado pela OMS e admirado pela maioria dos países do mundo. Né? Sabemos que no mundo de hoje, nada se consegue sem dinheiro. Os países precisam ter consciência da importância da ajuda financeira aos organismos internacionais criados justamente para ajudar os habitantes de todo o mundo. O Brasil sempre cooperou com a saúde global. Contudo, atualmente vem se distanciando desse compromisso. O Brasil precisa cooperar de forma mais efetiva no enfrentamento da pandemia mundial. É lamentável assistir dirigentes do nosso país tentando desacreditar o trabalho de organismos internacionais no enfrentamento da pandemia, inclusive com a utilização de fake news. O Brasil, que possui certo desenvolvimento com boas práticas em saúde pública, está perdendo a grande oportunidade de liderar a América Latina no combate ao coronavírus. Poderia projetar, professor Fernando Xavier, em diferentes países do mundo, as soluções estão sendo apresentadas por nossos estados, por exemplo, para ajudar a encontrar soluções para essa pandemia, principalmente junto aos países mais pobres, que possuem maiores dificuldades. As pandemias ultrapassam as fronteiras dos países. O diálogo e a cooperação internacional é de fundamental importância neste momento. O envolvimento de um país como o Brasil poderia ser de grande importância para que ele pudesse crescer ainda mais no cenário internacional. O Brasil poderia ser um grande exemplo, mas está perdendo essa oportunidade. É triste ver o Brasil sendo visto pela comunidade internacional como um país inoperante no combate à pandemia. Já baixando aqui o trem de pouso, eu não quero me alongar muito, né? Se vocês puderem guardar algo que eu disse nessa minha singela participação aqui no nosso painel, guardem que o Brasil poderia estar fazendo muito mais, se utilizando com maior eficiência de instituições como, por exemplo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento na América Latina e o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que podem muito contribuir financeiramente para que os países consigam desenvolver suas políticas
também servir de suporte econômico neste momento de crise. Com estas minhas breves palavras, eu sou obediente aqui ao nosso tempo. Queria agradecer mais uma vez a doutora Anabela Galvão, nossa presidente, e dizer que essa foi a minha contribuição a este congresso. Muito obrigado a todos e tudo de bom para todos nós que estamos aqui participando deste evento histórico da Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal da Ordem, que muito me honra ter sido um dia, durante 5 mandatos, né, conselheiro federal e diretor do Conselho Federal. Eu me orgulho muito, isso é o que consta de mais importante no meu currículo, ter sido representante da classe dos advogados do Distrito Federal no Conselho Federal. Muito obrigado. Obrigada, doutor Esdras. Excelente palestra, realmente, muito boa. Passar para o doutor Fernando Xavier agora, nosso último palestrante aí. Bem, muito boa tarde a todos. Eu gostaria rapidamente de cumprimentar a doutora Anabela, nossa moderadora capixaba, e também saudar os doutores Esdras e Carlos Roberto, grandes advogados, grandes nomes do Conselho Federal da nossa instituição. Dizer que é uma honra compor este painel e fazer parte de um evento histórico, que é, como disse o doutor Esdras, este congresso internacional que se projeta já como um dos maiores eventos virtuais neste momento. Bem, os colegas que me antecederam, tanto o doutor Carlos Roberto Siqueira quanto o doutor Esdras Dantas, com muita propriedade falaram dos desafios, do horizonte de desafios que é colocado com a pandemia e como nós deveríamos repensar o sentido de cooperação internacional. Eu pretenderia agora falar um pouco, não tanto do contexto pandêmico, mas do contexto pós-pandêmico e dos desafios que são colocados de maneira especial para a cooperação internacional relativa a atos de cumprimento de atos jurisdicionais, processuais, mais propriamente, no estrangeiro. Eu acho que essa é uma importante área do direito internacional privado que se vê agora também em meio a desafios muito importantes. Muito se celebrou com o último Código de Processo Civil, quando da instituição de instrumentos como o auxílio direto, que representava uma tendência de, se não informalização, mas de adaptação do nosso clássico direito internacional privado a tendências de informalização ou de eficiência no cumprimento de atos processuais a partir de acordos de cooperação internacional celebrados pelos países todos ao redor do mundo. E o que aconteceu foi que a pandemia antecipou o amanhã. Antecipou o amanhã sem que nós estivéssemos preparados para esse amanhã em relação a como nós nos vemos neste contexto pandêmico, cada vez mais dependentes da tecnologia. E eu penso que existe todo um conjunto de normas processuais ou especificamente de direito internacional privado que deverão ser repensadas com vistas a se imaginar como é que nós podemos lidar com o mundo pós-pandemia, ou como a prática cotidiana que envolve o cumprimento de atos processuais em países estrangeiros, como isso pode, há um tempo, ser facilitado com a naturalização dos instrumentos tecnológicos que estão agora à nossa disposição, e o próprio congresso de que nós participamos agora é um exemplo de como nós temos já a tecnologia que nos une a todos em vários pontos do Brasil e do mundo, de forma instantânea, como isso poderia ser aproveitado em favor do direito, percebendo-se que normas legisladas não conseguem acompanhar a aceleração do desenvolvimento tecnológico. Então, eu muito rapidamente apenas faria referência a uma notícia que pode ser encontrada no site do Superior Tribunal Militar, que do ano 2017
falava sobre Justiça Militar faz sua primeira audiência internacional por videoconferência e dizia respeito a uma ligação por áudio e vídeo que aconteceu entre uma cidade em São Paulo e uma cidade no sul da França, em que foi ouvida como testemunha de defesa uma pessoa que se encontrava na França e foi ouvida na condição de testemunha de defesa da parte que era brasileira e era a parte nessa ação perante a Justiça Militar. E aqui é interessante como, na notícia, no STM, depois de se explicar sobre o que é a carta rogatória, como funciona o sistema de cooperação internacional para o cumprimento de atos processuais desse tipo, a notícia se referia com muita empolgação ao fato de que a prática de atos processuais convencionais era agora celebrada de uma maneira muito menos burocrática e diz que prescindindo de toda a solenidade própria da carta rogatória. Bem, eu penso que o que está colocado a nós agora é mais do que a novidade que poderia ser representada com ferramentas como o auxílio direto. Talvez o que esteja prenunciado no horizonte seja mesmo a morte, a desnecessidade que se tornará cada vez mais patente da própria carta rogatória ou dos instrumentos a ele análogos que envolvem toda a solenidade de um acordo de cooperação internacional que, por razões que se compreende historicamente, mas são revestidos de uma solenidade juridicamente importante, mas tecnologicamente obsoleta. Então, e apenas para colocar como reflexão aos colegas do painel e a todos os que nos assistirem, é que é possível imaginar agora que ao redor do mundo possa se ter clara consciência de que é possível a comunicação, inclusive entre instituições e pessoas, de um modo automático. Agora, bem, há poucos meses, muitos de nós não conheciam esses vários instrumentos tecnológicos que existem hoje, e agora nomes como Zoom e Google Meet e outros tantos fazem parte da nossa rotina profissional. Eles também são conhecidos e utilizados não apenas por empresas, mas também por instituições públicas e por pessoas naturais, cidadãos comuns. E imaginemos uma situação em que um tribunal estrangeiro, ciente de que uma pessoa a quem lhe interessaria ouvir, como, por exemplo, testemunha, se encontra em território brasileiro, estrangeiro para esse país, e os próprios serventuários da justiça estrangeira conseguem contactá-lo através de dispositivos de comunicação imediata como o WhatsApp, e imaginemos, por suposição, que a autoridade estrangeira viesse a ouvir, na qualidade de testemunha, em uma audiência judicial mediada por dispositivos tecnológicos, essa pessoa que se encontra no Brasil. E que, por alguma razão, o exemplo talvez seja absurdo, mas é para nos fazer refletir, que se ouvisse uma testemunha, ou que fosse ouvida por uma autoridade judicial estrangeira, uma testemunha no Brasil. Vamos imaginar que todas as normas que nós conhecemos bem de direito internacional privado, que foram criadas sob a ideia de que se trata da necessidade dessas regras para resolver conflitos de leis no espaço, agora em que o espaço se tornou virtual, como é que nós pensamos? Como é que nós fazemos? Como é que nós pensamos essas regras? Sem que qualquer funcionário do Poder Judiciário estrangeiro entrasse fisicamente no território do Brasil, uma pessoa foi ouvida como testemunha por uma jurisdição estrangeira. Isso ofendeu, em algum sentido, a soberania brasileira, de vez que foi mediada, ela foi realizada, esse ato processual foi realizado no mundo virtual,
num mundo que não encontra limites fronteiriços, em que a ideia de espaço tem que ser repensada. Porque faz sentido imaginar por que lá no início, ou nos inícios, foi importante que houvesse cooperação internacional celebrada de boa-fé para a realização desses atos que precisam se desdobrar no Estado estrangeiro. Faz sentido, pode-se compreender a importância das cartas rogatórias a partir de como nós trabalhávamos no passado. De fato, não se pode admitir que a jurisdição de um país invada, e aí a gente pensa fisicamente, o território de um Estado estrangeiro para dar cumprimento a um ato que é do interesse da jurisdição daquele Estado. Mas agora, em que esse tipo de comunicação é possível? Então, eu penso que o que já nos é colocado no contexto pandêmico e para os próximos anos é esse desafio de nós termos que pensar, inclusive, primeiramente, em termos teóricos. Como é que nós vamos trabalhar agora a noção, por exemplo, de espaço, que é tão importante para essa área do direito, de cumprimento de atos processuais no Estado estrangeiro. Então, nós teríamos que repensar de maneira a não ofender esse princípio que é relevante, e, como disse o Dr. Carlos Roberto, tem assento constitucional, que é o da cooperação internacional, sem que se esqueça do fato de que as relações internacionais devem ser baseadas na ideia de solidariedade e de cooperação, o que exige constante diálogo entre os países, mas de que existe agora, pela tecnologia, que se torna naturalizada e cotidiana para todos nós, inclusive para as instituições, como é que se poderia mediar o princípio da cooperação internacional com o princípio da eficiência, que também é uma imposição que se coloca para o direito processual de muitos países e certamente do Brasil? Como é que nós poderíamos tentar utilizar em vantagem própria todo o avanço tecnológico representado por essas conquistas modernas e que são aceleradas agora neste momento? Como é que se poderia, então, pensar para um futuro próximo a cooperação internacional em termos processuais? Como é que se pode imaginar uma possível alteração novamente na legislação processual brasileira ou nos vários acordos de cooperação internacional celebrados pelo Brasil com outros países, com vistas a dar o melhor cumprimento desses atos, diante da hipótese de que esses atos agora podem ser cumpridos sem sequer os estados ou as autoridades públicas tenham a possibilidade de controlá-los ou tomar conhecimento deles. Agora que a tecnologia faz com que até atos solenes se tornem atos instantâneos e informais, como é que o direito vai lidar com isso? E é importante que, diante desse desafio de se aproveitar esse ganho que é representado pelo incremento tecnológico para o desenvolvimento de atos processuais no estrangeiro, como possa ser pensado o cumprimento de atos processuais em estados estrangeiros a partir de agora, é importante que essas alterações, caso surjam, não descurem dessa mensagem importante que a Carta Constitucional nos coloca, de que nós devemos, sim, estar em sintonia com o nosso tempo, mas não descurar de alguns princípios básicos e, certamente, o princípio da cooperação internacional, em sentido amplo ou em sentido estrito, como neste caso a que eu me refiro, como ele não pode ser descurado em hipótese alguma. Então, eu concluo a minha contribuição, a minha participação, mas em tom provocativo diante dessa
possibilidade que eu apresento e agradeço mais uma vez enormemente a todos da comissão organizadora, e principalmente deste painel, e saúdo novamente os meus colegas. Parabéns, doutor Fernando. Excelente exposição. Nós até acabamos com o tempo aí, ó. Temos 10 minutos ainda para poder discutir alguma coisa aí que os colegas queiram, porque nosso painel termina às 16h10. Então, eu acho que se quiserem falar mais alguma coisa ou trazer alguma, ou debater alguma coisa entre vocês aí, acho que ainda dá tempo. A coordenação não me proibiu disso ainda não. Eu estou falando aqui que nós que ficamos preocupados com o tempo, né, de não extrapolar os 20 minutos, acabou que sobrou um tempo aí, né? Mas eu queria dizer que foi uma alegria muito grande ter aí o professor Fernando Xavier com essa belíssima palestra aí, e o professor Siqueira Castro é o nosso ícone da advocacia aí brasileira, né? Então, eu fico muito feliz. O Conselho Federal está realizando essa palestra, esse congresso maravilhoso. Tenho certeza que vai ser repetido na Conferência Nacional, né? Porque parece que já foi decidido, não sei se o professor Siqueira poderia até informar se a nossa conferência vai ser virtual ou se vai ser, ou vai ser adiada, né? Porque parece que... Uma boa lembrança. Não, eu também, em palavras finais, eu quero dizer que apreciei muitíssimo a palestra do Dr. Esdra Dantas, do Dr. Fernando Xavier, a apresentação da nossa presidente, doutora Anabela Galvão. Foi um momento de muita honra e alegria poder estar com todos vocês, né? E também agradecer o convite que me foi feito, né, pelos organizadores, né? O Rony Vaz, lá, nosso querido colega, presidente da Escola Nacional da Advocacia, foi presidente da OAB de Pernambuco, né? Realizou um magnífico trabalho com toda a diretoria do Conselho Federal, né? Capitaneada com muito brilhantismo, com muita dignidade, pelo presidente Felipe Santa Cruz. A nossa Conferência Nacional ela foi adiada, sine die, nós ainda não temos a data da conferência, tudo vai depender um pouquinho aí da possibilidade de aglomeração, porque você se lembra, já são 10 mil advogados ou mais que se reúnem nas conferências nacionais. Foi 20 mil advogados. 20 mil, né? 20 mil advogados. Então, é um evento extraordinário, magnífico a todos os títulos, mas nós só podemos realizar com muita segurança de que isto não vai ensejar nenhum contágio aí de Covid-19. Mas faremos, sem dúvida, uma bela conferência na atual gestão, né, que eu tenho a honra de participar. Muito obrigado. Doutor Fernando? Eu também gostaria apenas de registrar a felicidade de ter participado deste painel. Foi muito importante ter podido estar ao lado, na minha carreira profissional, ter podido estar ao lado de advogados tão gabaritados e que têm um histórico de luta pela advocacia nacional tão grande quanto os doutores Carlos Roberto, Esdras e a doutora Anabela. Então, apenas registrar, para mim, jovem advogado, com muita estrada pela frente, essa alegria, né? Então, eu espero algum dia conhecer pessoalmente cada um de vocês e, desde logo, envio um caloroso abraço aqui de Roraima, do extremo norte. Muito bem. Então, com os meus agradecimentos a todos, a gente encerra esse painel 152, desse brilhante evento que a ESA e o Conselho Nacional estão fazendo. Realmente foi uma iniciativa maravilhosa, alcançando tanta gente, essa tecnologia. Eu não sou muito a favor da tecnologia, não, eu gosto muito do papel, tanto é que eu estou aqui com papel, mas não tem jeito, eu estou fazendo muitas audiências virtuais, eu sou da área trabalhista, só faço direito do trabalho, mas a gente tem que ir se acostumando e ir levando, e isso facilitou realmente, porque cada um em Roraima, Rio de Janeiro, acho que Rio de Janeiro também, doutor Esdra, eu no Espírito Santo, Brasília, desculpa, Brasília.
eu no Espírito Santo. Então, reunir tanta gente, e isso aí, realmente, a tecnologia e a pandemia nos ajudou nesse momento tão difícil que foi e que está sendo essa quarentena aí. Então, eu Mas, agradeço a doutora todos. Anabela, eu queria dizer que a senhora deve se preparar, porque vai ter muita mudança, né? Eu sei, Depois dessa, como eu sei. olha, eu estou até pensando em modificar as estruturas do escritório aqui, É para eu ficar verdade. mais. Estou adorando ficar em casa, né? O senhor tá, Dando né? Mas eu não atenção estou, mais à não. família, né? Então, mas eu tenho certeza que, apesar da minha idade, eu acho que eu vou conseguir acompanhar bem essa tecnologia, com certa dificuldade, mas vamos conseguir sim, viu? Com Desculpa ter certeza. interrompido a senhora, Não, mas que isso. como a senhora falou que tinha um minutinho aí, eu acabei me intrometendo aí. Mas Não, tá certíssimo. Tem que intrometer mesmo. E o Espírito Santo está de porta aberta para vocês quando vierem aqui. Com certeza iremos receber com muito afeto para comer aquela moqueca capixaba maravilhosa, que eu acho que o doutor Siqueira conhece, porque eu sei que ele tem um Conheço, escritório aqui. conheço. E o alemão, meu colega de conselho, Ah, isso lá do aí. Ceará, toda hora está E, nos oferecendo. Essa é uma então, maravilha. É uma das 7 maravilhas do Brasil, a é moqueca de isso aí, é a moqueca capixaba. Não é a olha, baiana, é a capixaba. eu queria aqui, eu estou me lembrando aqui, viu, Siqueira, aqui de um desembargador aí do Mato Grosso, e eu encontrando com ele no Colégio de Presidentes, lá no Espírito Santo, e ele fez uma frase que me guardou, disse que muqueca é capixaba, o resto é peixada, não tem um É negócio isso aí, assim? sem querer ofender a Bahia, tá os bom. baianos. Mas acho que a gente encerrou, não é isso, Ana? E isso, muito obrigada pela participação dos senhores.